Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, eu já falei de confissão, já falei da confissão várias vezes aqui, né? Falei da importância do sacramento, mas tem uma galera que está perguntando aqui sobre confissão. Então, vamos lá. São 5 passos importantes, então, para a confissão. Primeiro, é o exame de consciência. Para diante de Deus, faz uma oração, peça o Espírito Santo, examina a consciência, vai examinando os pecados quanto ao número e à espécie, quantas vezes você cometeu, especificar. Especificar não é detalhar. O que é especificar? Por exemplo, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Faltei à missa propositalmente, 2 vezes. Especificou, faltei à missa, 2 vezes. Depois, pedir o arrependimento. O arrependimento pode ser por atrição ou contrição. A gente pede a contrição, né? Perfeita. Mas pede o arrependimento. Peça, Espírito Santo, dai-me o arrependimento dos meus pecados, etc. Então, você pede o arrependimento. E é uma coisa interessante. No exame de consciência, às vezes, Deus te dá a graça de chorar, de dar uma dor forte, de ter ofendido a Deus. E a hora que você vai confessar, talvez você não chore, não tenha essa contrição. Não tem problema. O importante é que houve, na hora do exame, a dor. Talvez quando você vai dizer ao padre, você não sinta tanta dor, que a gente chama de atrição, né? Só o medo, por exemplo, de ir para o inferno, saber que ofendeu a Deus. O terceiro ponto importante, então começa fazendo o exame. Dentro do exame, analisar os pecados quanto ao número e espécie, pedir o arrependimento, pode ser por atrição ou contrição. E o propósito de emenda. Dentro do propósito de emenda está você afastar da circunstância que te leva ao pecado, ou que te levou ao pecado. Depois, a própria confissão, dizer os pecados, dizer ao padre, pode escrever num papel, não tem problema. No celular, você chega lá e padre, abençoe-me porque pequei, vai lá e depois ficar atento à penitência, que é importante cumprir a penitência que o padre vai te dar, né? É importante, bastante. Ok? Então, para uma boa confissão é isso. Bom, outra coisa interessante. A questão da sinodalidade. Nos tempos atuais é importantíssimo agir em forma de sínodo, de grupo, de encontro. Por quê? Toda divisão, ela começa pequena. Toda divisão começa aqui, ó, dentro. Primeiro vem a divisão, depois o distanciamento e depois a separação. Divisão, distanciamento e separação. Essas 3 coisas é que fez os grandes... eu digo grande não porque foram pessoas grandes. E não estou aqui para julgar. Mas as pessoas que separaram, fundaram
outras denominações cristãs, ou então, sempre foi por causa desses 3 pontos. Começou na cabeça, depois foi distanciando da igreja, depois rompeu. Isso é uma tese. Tem que tomar um cuidado muito grande. Quando a igreja ela nos chama para algo importante, talvez muitos não entendam hoje, agora, mas a igreja, quem governa ela e quem conduz ela é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele suscita nos homens aquilo que Deus vê lá na frente. Então, essa questão da sinodalidade é importante. Ela quebra o individualismo, ela... Primeira coisa, quebra o individualismo, ela mata a vontade própria, ela constrói valores. Por exemplo, a minha ideia pode se unir à ideia de mais outra pessoa, de mais um padre, de mais um leigo, leigo não, de mais um fiel, né? E isso faz com que a igreja ela vá criando força. Então não tenha medo da palavra sinodalidade e etc. Bom, outra coisa também aqui, que eu encontrei aqui no meu... Eu estou usando aqui o YouTube, mas eu estou... Só para me deixar gravado aqui, que eu não... Às vezes é muito pesado, eu não consigo deixar gravado no meu computador. Então, estou usando o YouTube hoje, mas eu estou falando com o pessoal aqui no WhatsApp, tá bom? Então, eu falei da confissão, da sinodalidade, e uma coisa também interessante sobre ciência. Também estão me perguntando aqui. Na época da escola, da escolinha, nós aprendemos que o átomo era a menor partícula da matéria. Agora já não é mais, agora tem o bóson de Higgs. O Peter Higgs, que é um cientista, ele pegou e conseguiu, então, praticamente, entre aspas, dividir o átomo, né? Então, o bóson de Higgs agora, né? O bóson é a menor partícula. Chamada também partícula de Deus. E é interessante porque o Peter Higgs, ele chama de partícula de Deus porque o homem pode explicar a criação através também do bóson, e partindo do bóson você pode também chegar a uma conclusão. Por exemplo, vamos supor que a teoria do Big Bang é da explosão de átomo, não é mais, é explosão do quê? De bóson. Então, a ciência ela vai atualizando, né? É tão importante essa parte da ciência, do bóson de Higgs, porque ao lado do bóson tem uma outra coisa também, que é a questão do DNA. Imagina só, cada um de nós temos uma identidade, um ser. Antigamente para reconhecer, por exemplo, um corpo ou alguém era pela arcada dentária. A arcada dentária, ela também é única, mas era muito complicado. Imagina, ter que somar fazer uma análise de toda a arcada dentária, de cima, de baixo. E aí, com
o crescimento do desenvolvimento do DNA. Então, se pensa, hoje, por exemplo, se tira um fio de cabelo, um pedacinho de pele, pode tirar fazer um mapeamento genético de uma pessoa, puxar o mapeamento de um ser humano. E a IBM agora recentemente gravou o primeiro, a IBM gravou agora o primeiro computador quântico, né? Imagina, o cidadão coloca o dedo lá, uma pessoa que tem diabetes fura lá o dedo para poder analisar a sua glicemia. Então, pelo computador quântico, você faz essa coisa de furar o dedo e colocar no marco que tem o computador quântico, ele não tira somente, imagina, glicemia fichinha, vai fazer um mapeamento genético do seu corpo agora, e é produzido dentro de uma inteligência artificial que faz com que, por exemplo, o computador vai indicar o período que você vai ter um câncer ou qualquer outra doença e o tipo de quimioterapia que você vai tomar. Imagina que coisa. Então, esse avanço da ciência, que, imagina, a inteligência artificial, ela existe desde a década de 70, só não era desenvolvida, mas ela já era estudada. Lembra daquele computador Gênios? O Gênios já era uma espécie de inteligência artificial. Tocava uma nota de música e uma cor. Então, você primeiro piscava uma luz e a nota, e você ia apertando, ia fazendo com que, se você errasse ali a memorização, aí dava até aquele sinal, né? Bom, enfim. E por que eu estou falando de toda essa questão do bóson de Higgs, do DNA, tudo isso? Tudo isso ajuda numa coisa chamada ressurreição da carne. Pô, padre, o que tem a ver com isso aí? Cara, tem tudo a ver. Imagina só, os santos eram pessoas analfabetas, uma boa parte, né? E eles guardavam relíquia, guardavam fio de cabelo, guardavam pedaço de alguma coisa. Mal eles sabiam que no futuro iriam descobrir o DNA. Então, se o ser humano consegue fazer um mapeamento genético de um fio de cabelo, por que Deus não pode ressuscitar de um fio de cabelo um ser humano? E isso tem tudo a ver com o Concílio Vaticano II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Fala sobre o avanço científico, o progresso do avanço científico. Quando ele trabalha para o bem, vai só beneficiar o homem. Então, o homem moderno, ele vive de angústia, mas ele vive de alegria. Ele tem as suas preocupações, ele tem as suas alegrias, ele tem as suas tristezas, e a igreja quer estar presente. Fazer parte, né, da vida do homem. Olha, bom, acho que o nosso papo foi bom hoje, né? Amanhã a gente vai continuar. Então, todo dia, 30 minutinhos de prosa, pergunte e responderemos. Então, hoje eu consegui responder 3. A primeira já tem um monte de vídeo gravado sobre confissão, né? A segunda, então, foi sobre a sinodalidade. Eu não falei muito porque depois você pode investigar aí e procurar, mas é um assunto importante, sinodalidade hoje. Eu fico imaginando, se nós não estivermos unidos, se não tivermos unidos hoje com todos os fiéis,
nós caímos na tentação de nos tornarmos tão individualistas que nós podemos negar até o ser humano. Você sabe que o Papa Paulo VI, ele dizia uma coisa interessante. Uma vez ele foi, que hoje é santo, né? São Papa Paulo VI. Ele uma vez, ele deu uma entrevista, e eu lembro que eu li na revista 30 Giorno. Então ele falava assim, que o grande perigo das seitas e do modernismo, a gente tem que entender modernismo, que parece que é uma doença, falar que o modernismo entrou dentro da igreja, etc. Eu sou um pouco contra essa teoria, porque modernismo... o mundo não é... O mundo hoje é diferente de 10 anos atrás, teve uma mudança gigante. Agora, talvez a gente possa usar a palavra secularismo ou mundanismo, podemos dizer assim, né? Mas assim, vamos lá. A gente não pode resumir isso somente numa veste ou num ato externo, né? Veja, entendo o que eu estou colocando aqui. Um ato de modernismo hoje. Hoje, algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, com a cultura da música. Imagina nós brasileiros. Cada estado tem a sua própria cultura. Só que tem estado no Brasil que tem várias culturas e vários cantos diferentes, vários estilos de música diferentes. Por exemplo, no estado de São Paulo, você vai no interior do estado de São Paulo, se ouve aquelas sertanejo raiz. Se você vai mais para o centro, aproximando do centro de São Paulo, numa cidade interior de centro, vai ouvir mais um sertanejo universitário. Você vai em São Paulo, na Paulista, a maioria dos... na Augusta, você vai ver a maioria dos bares que se tem lá, se toca pop rock, rock. Bom, é uma diversidade grande. Se as pessoas não souberem apreciar a música, qualquer estilo, ela pode trazer isso para a igreja. E aí nós caímos na tentação de alguns protestantes de usar da música para trazer pessoas. Não. Por isso que na igreja, na liturgia da missa, tem o canto próprio, né? Não tem problema nenhum a pessoa tocar, por exemplo, usar o violão, usar alguns instrumentos para poder sustentar o canto, não tem problema. O problema é quando começa a pegar músicas de fora. Eu não tenho problema com música, pelo contrário, eu gosto muito de música, né? O meu tempo vago que eu tenho, eu gosto de escutar, arranho um pouco alguns instrumentos e etc. Mas na missa, canto litúrgico, né? O canto... E o Brasil tem uma diversidade de canto que é maravilhoso. Por exemplo, eu lembro as músicas, por exemplo, do Frei Fabretti, daquele outro bispo lá que era do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, acho que ele era de Niterói. Dom Navarro, tinha umas músicas bacanas, né? Então, assim, umas músicas que tocam, né? A música, por exemplo, a música de comunhão, uma música do Fabretti que eu sempre
me toca na missa, vejam, eu andei pelas vilas, eu acho maravilhosa. Então, são músicas que faz a gente rezar na missa. Agora, o que não cola é pegar, por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade de não ouvir fora do ambiente religioso, música, e quer trazer. Então, a gente tem que também saber dividir um pouco, né? Lá fora, não tem problema eu ouvir qualquer tipo de música, desde que não vira a moral, a índole, né? Uma música também que fale besteira. E fomentar dentro da igreja o canto litúrgico, né? Então, é uma coisa interessante. Bom, o último assunto aqui de hoje, olha lá, vai dar, tem mais 6 minutinhos, hein? Bom, o último assunto é o uso do celular. Tem um canal no YouTube que é gratuito, chama 3MC, 3 minutos de catequese. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Então, chama 3 minutos de catequese. Você coloca lá 3MC na língua portuguesa. Você vai ver que bacana que é. Então, você vai ver que... Peraí, deixa eu só dar uma... Vale a pena. Eu só vou ver assim se eu acho aqui, peraí. Quer ver? Ó. 3MC Portuguese. Olha que interessante, ó. É esse aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Tá vendo? O que é alma? A alma é o princípio da vida e de unidade em um ser vivo. Parece complicado, mas não é. Vamos dar uma olhada nesta galinha caipira. São uns desenhinhos bacanas e tem todo... Eu acho genial isso aqui. E tem o catecismo completo. Então, vale a pena dar uma conferida, hein? 3MC, 3 minutos de catequese. Bom, o celular está sendo uma tentação muito grande. Por exemplo, você pode usar o celular para ouvir uma pregação, uma formação. Ó, meia hora a gente falou de bastante coisa, né? Mas cuidado com o celular. O celular, hoje você pode trazer a Sagrada Escritura, pode trazer... No celular você pode falar com um primo seu, você pode fazer reunião. O celular você pode hoje, por exemplo, só estou usando a plataforma do estúdio do YouTube para usar aqui para vocês aqui no grupo do WhatsApp, né? Mas é bom que já fica gravado aqui também, se a pessoa se interessar, quiser pegar aqui. Mas um conselho que eu dou para o celular: você usar o celular em 3 momentos. Primeiro momento, para comunicação. Instrumento de comunicação. Segundo, usar como instrumento de trabalho. Comunicação e trabalho. E terceiro, estudo. Pode usar como estudo também. Por exemplo, você pode até usar o foninho, né? Pode, por exemplo, no celular, você tem aplicativo de leitura.
Então, vale a pena, né? Você, senão, nós caímos na tentação de perder muito tempo, porque nos prende. E o celular está sendo hoje um grande meio de perdição para muita gente, né? E é uma coisa tão boa, tão bacana. Por exemplo, hoje as pessoas vão num restaurante. Domingo agora eu fui almoçar e eu percebi isso, comecei a notar, eu falei, rapaz, as pessoas não estão almoçando direito. Então, se tem um casal lá, começa 2 pessoas no celular, é impressionante. Está se perdendo o diálogo, né? Então, pedir essa graça de controlar, de maneirar, né? E não ter uma visão mais ampla de quem você está acessando no celular. Veja, sabe que nós católicos, o mundo católico, se você vê, por exemplo, o mundo católico hoje, os algoritmos que levam a gente para as pregações, etc. e tal, ele está sempre nesse número de 100 a 110 mil. 100, 110 mil que estão assistindo. Então, um vai ter 40 acessos, outro vai ter 60 mil, 40 mil acessos, etc. E tal. Você juntar tudo, vai dar quase aí 110 mil. O Frei Júlio já pega um pouco mais, etc. e tal. Mas o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Dos 209 milhões de habitantes, mais de 140 milhões, se eu não me engano é 141, 142 milhões, que é número de aparelhos hoje. Talvez a pessoa possa ter 2 aparelhos e entra na contagem. Tem problema. Mas só para a gente entender que 100 mil para 141 milhões é uma diferença muito grande. Ou seja, não é todo mundo que vê o que a gente vê. Então tem que tomar um cuidado aí muito grande, senão a gente se fecha também nos grupinhos e aí cai na tentação de achar que todo mundo está vendo aquilo, está gostando daquilo. Não. Eu acho interessante o Papa Francisco, quando o assunto começou da sinodalidade, vai terminar com isso. O Papa Francisco ele fala de 4 coisas importantes para a gente analisar a evangelização. Então, a primeira coisa é o quê? Então, vamos pegar os 4 pontos. Sinodalidade, sacramentos, os pobres e a missão. Se a gente pegar esses 4 pontos, missão, pobre, sacramento e sinodalidade, esses 4 pilares, nós vamos fazer uma boa evangelização. Então, bom, deu tempo aqui. Pessoal, forte abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima.